IPTU, o imposto que incide sobre a propriedade de imóvel localizado em zona urbana, definido por lei municipal. Fora da zona urbana, por resíduo, paga-se ITR. Então, o que está fora da zona urbana é considerado zona rural e paga-se ITR se a pessoa não estiver na faixa de imunidade, tá? Não estando na faixa de imunidade, ela vai pagar ITR. O IPTU é o segundo imposto que mais cai na prova de primeira fase. Isso porque ele tem alguns detalhes bem interessantes, tá? O IPTU, ele é devido naturalmente pelo município onde está localizada a propriedade daquela pessoa, do contribuinte. E o IPTU é devido em duas situações completamente distintas e isto cai na prova. O IPTU, ele é devido quando a pessoa está localizada no município e esse município realiza determinadas obras, mantém essas obras que a gente vai chamar de melhoramentos. Então, quando as obras são realizadas e mantidas pelo poder público. Obras como meio-fio, calçamento, posto de saúde a menos de 3 km, com até 3 km de distância desse imóvel considerado, assim como escolas públicas, posteamento, o meio-fio, o sistema de esgoto, o asfaltamento. Essas situações fazem com que o município possa cobrar IPTU. Esse critério é o critério da infraestrutura. Então, olha que importante. Tem que ter lei municipal prevendo aquela região como zona urbana. E, em segundo lugar, tem que ter infraestrutura. Então, esse é o primeiro critério. Lei mais infraestrutura. Mantida, construída e mantida pelo poder público. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, que não tem nada a ver com o primeiro, não é o critério de infraestrutura. É lei mais localização. Mesmo que não tenha infraestrutura, o que não tem o primeiro critério, independentemente de ter ou não infraestrutura, paga-se IPTU se o imóvel estiver localizado numa zona de expansão urbana ou urbanizável. Pois é, mesmo não tendo infraestrutura, professora, mesmo não tendo posteamento, iluminação pública, água canalizada, esgoto, meio-fio, calçamento, posto de saúde, escola pública com até 3 km de distância, isso mesmo. Se tiver localizado numa zona considerada zona de expansão urbana ou urbanizável, paga-se IPTU, independentemente de infraestrutura. Primeiro critério, lei municipal com infraestrutura. Segundo critério, lei municipal mais localização em zona urbana, urbanizável, ou zona de expansão urbana urbanizável. Então vai cair na sua prova que determinado sítio de recreio, sei lá, clube de campo, cobrou lá o IPTU, mas acontece que o contribuinte se insurgiu contra a cobrança porque simplesmente aquele imposto não deveria ser cobrado porque não tem infraestrutura mínima, não há nem 2 melhoramentos que é o mínimo para a cobrança do IPTU. E aí ele entende que não é devida a cobrança, pois essa alternativa vai estar errada. É devida a cobrança, porque se a lei municipal considerou aquele local como zona de expansão urbana ou urbanizável, independentemente dos melhoramentos, é devida a cobrança do IPTU e o contribuinte vai ter que pagar IPTU aos cofres públicos do município. E aí tem uma questão bastante importante, que a gente vai desconsiderar os melhoramentos e vai olhar para a localização. E a pessoa também pode assinalar como alternativa correta o seguinte, sabe os condomínios? Condomínios que são afastados dos grandes centros urbanos, esses condomínios também pagam IPTU. Se houver uma lei e se houver um loteamento aprovado pelo órgão público local, esses locais, mesmo que estejam sem qualquer melhoramento em infraestrutura, também recolhem IPTU. Então, olha, tá vendo como é localização? Então, a gente vai pensar em loteamentos urbanos, ou loteamentos que são realizados para construção de comércio, indústria, mesmo que não estejam nos centros urbanos, afastado do centro urbano e não haja infraestrutura, se aquele local foi considerado pelo município como zona de expansão urbana ou urbanizável, a gente vai ter cobrança de IPTU e não de ITR, tá bom? IPTU e não ITR, ok? Lembrando que IPTU é tributo de competência privativa dos municípios e do Distrito Federal, e a cobrança o lançamento se dá de ofício, ou seja, você recebe o carnezinho de IPTU na sua casa. O lançamento é de ofício. E vou te falar, hein, cuidado. A constituição do crédito tributário se dá quando a pessoa política, o município, envia
o carnê para sua casa. E, independentemente de você receber ou não, já está constituído o crédito tributário afastando a prescrição. A decadência, perdão, já está afastada a decadência porque há a constituição do crédito tributário com o envio do carnê para a residência do contribuinte. A base de cálculo de IPTU, assim como a base de cálculo de PVA que eu falei na dica anterior, também é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, ou seja, a base de cálculo do IPTU pode ser alterada por lei municipal até dia 31 de dezembro deste ano. Virou, já pode cobrar. Não aguarda os 90 dias. Então, a base de cálculo de PVA e a base de cálculo de IPTU não seguem o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena mitigada. Não aguardam os 90 dias. Esperam apenas o término do exercício financeiro para que no exercício financeiro subsequente, a partir de 1º de janeiro, já possa ser cobrada a nova base de cálculo. E cuidado, tem uma exceção muito interessante. Por meio de decreto do prefeito, exceção à legalidade, o prefeito pode modificar a base de cálculo do IPTU com o estudo da planta genérica de valores. Se ele fizer isso, o estudo da PGV, planta genérica de valores, é possível a alteração da base de cálculo, sem que isso seja considerado um desrespeito ao princípio da legalidade. A regra é que seja sempre por meio de lei ordinária em especial. Só que é possível que o prefeito, realizando o estudo da planta genérica de valores, veja, e note que há uma alteração de valores imobiliários naquele imóvel. E diante dessa valorização imobiliária, dessas alterações todas que houveram, é possível que o prefeito realize a alteração da base de cálculo por decreto e não por lei. Se a regra é por lei, o que não é por lei ordinária ou lei complementar, memorize assim. Se não é por lei ordinária ou lei complementar, é por decreto, é exceção à legalidade. Então, por exceção à legalidade, pode o prefeito alterar a base de cálculo do IPVA. A gente vai falar da atualização monetária da base de cálculo do IPVA, do IPTU. O prefeito pode, utilizando instrumento próprio, que não é a Câmara lá dos vereadores, ele não precisa deles, ele pode, por instrumento próprio, decreto do prefeito, atualizar monetariamente a base de cálculo, realizando um estudo da planta genérica de valores. Ele pode fazer isso. Outro pontinho de atenção é a súmula 160 do STJ. Cuidado. Essa atualização monetária da base de cálculo do IPTU não pode ultrapassar o índice oficial de inflação. Ele pode alterar? Pode. É uma exceção à legalidade? É. Não se considera inconstitucional? Não se considera inconstitucional. Ele vai usar um estudo da planta genérica de valores? Vai, retirando fotos via satélite, percebendo quais são os melhoramentos realizados nas adjacências daquela região ali, daquele imóvel que ele quer. Ele pode fazer isso ultrapassando o índice de inflação? Não, essa é a única barreira que ele encontra. Súmula 160 do STJ, tá bom? Então, cuidado com o IPTU que sempre cai. Ah, posso dar uma última dica de IPTU? Olha só. O IPTU incide sobre 3 aspectos importantíssimos. Propriedade. Eu sou o titular da propriedade, tenho registro no cartório de imóveis. Ele incide sobre o domínio útil, então a pessoa mora em terreno de marinha, certo? E sobre a posse. Posse, uso capiende, posse com ânimo de dono, posse animus domini. A posse que é aquela que tem como objeto se transformar em propriedade, porque a pessoa reúne nela ali todas as características de uso capião, da uso capião. Ele é um imóvel que reúne, a pessoa reúne todas as características e aquele imóvel, que é uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, reúne alguma das características exigidas por uma das hipóteses, espécies da uso capião. Então são 3 situações distintas. A prova perguntou o seguinte: quando a pessoa é titular do domínio útil, ela mora em imóvel em terreno de marinha, o que ela paga, professora? IPTU para o município, e ela paga o laudêmio para a União, porque o imóvel é federal. Então, cuidado, não se confundem. Uma é taxa, uma tarifa, que não é nem uma espécie tributária, é uma coisa que se paga ali e que é regulada pelo direito civil. Lá paga-se o laudêmio, por uso da propriedade. Outra coisa é porque eu sou titular do domínio útil e eu pago para o município. Eu pago lá para é federal, eu pago para a Marinha, e outra eu pago para o município. Cuidado com isso, são diferentes, não é uma bitributação.
São hipóteses e naturezas distintas do exercício dessa propriedade. Um porque eu uso o imóvel de marinha, pago o laudêmio. Outro porque sou proprietário, uso aquele, né, tenho o domínio útil, sou titular daquele domínio útil e pago para o município o IPTU. São impostos, um é um imposto e o outro é considerado uma taxa, uma tarifa. Tem gente que chama isso de taxa. Eu acredito que não seja nem taxa nem tarifa. Eu acho que é uma obrigação civil e eu desconsidero isso como taxa e tarifa. É uma obrigação em razão do uso daquele imóvel cujo titular do domínio útil, na realidade, cujo o título é da Marinha. Tá bom? Ok? Então, uma questão que apareceu já na prova sobre a possibilidade da cobrança do IPTU sobre essa perspectiva. IPTU para o município e o laudêmio lá para a Marinha. Ok? Perfeito sobre IPTU? É isso aí. Estamos conversando sobre esse imposto, que tem grande chance de aparecer na nossa prova.